Olá, cumprimentamos todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus Cristo. Acompanhe conosco hoje mais um programa da Igreja Cristã Maranata. Um programa cujo objetivo é apresentar estudos bíblicos de interesse para todos aqueles que desejam conhecer melhor as coisas de Deus. Se seu interesse for conhecer melhor as coisas de Deus e da Bíblia, recomendamos que acompanhe este estudo conosco até o final. E nós desejamos muito que este estudo bíblico desperte o seu interesse pela leitura e pela meditação da Palavra de Deus, a Bíblia. Estamos certos de que ele contribuirá muito para tornar a sua comunhão com Deus cada vez mais profunda. Hoje, nós estamos abordando aqui mais um tema que certamente aproximará de Deus todos os que desejam estar em constante comunhão com Ele. O conteúdo que apresentaremos aqui não é apenas um estudo ou simplesmente um documentário bíblico, não. Mas, acima de tudo, é um ensino de uma direção espiritual para a sua vida. Nosso tema geral é Lições da Caminhada com Deus. E hoje falaremos sobre os Salmos de Davi e sua comunhão com Deus. Então, vamos começar pela leitura da Bíblia, lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 23, versículo 1, que diz assim: E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus, do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. A Arca da Aliança, agora em Jerusalém, para habitar na tenda que Davi preparou para a morada do Senhor mais perto dele, trouxe a Israel um momento totalmente novo. O momento agora era um momento de alegria que contagiou todo o povo de Deus. Tanto na primeira tentativa de levar a Arca da Aliança para Jerusalém, quanto na segunda tentativa, a música e os cânticos, acompanhados de instrumentos musicais, fizeram parte desse glorioso cortejo. Embora Davi fosse um homem de guerra, que venceu muitas batalhas e conquistou muitos povos, ele também era musicista. Um musicista sensível às coisas de Deus. Daí ter sido chamado no texto que lemos na Bíblia de O Suave em Salmos de Israel. A descrição de como Davi e todo o povo conduziram com grande júbilo e alegria a arca que está ali no primeiro livro de Crônicas, está descrito lá no capítulo 15, no versículo 28. E a descrição é a seguinte: E todo o Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo, e com sonido de buzinas, e com trombetas, e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. Era algo que realmente o povo de Israel não tinha visto desde a saída do Egito. Mesmo com a presença de Deus em suas jornadas pelo deserto e na conquista da terra de Canaã, jamais haviam experimentado um momento tão glorioso. Enquanto a arca esteve no tabernáculo, isto não aconteceu. Quando experimentamos a gloriosa presença do Senhor, o júbilo e a alegria invadem o nosso ser e alegram o nosso coração. Isto nos remete à verdadeira adoração que hoje oferecemos a Deus, conforme as palavras que estão ali descritas na Bíblia e ditas pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23. A adoração a Deus é legítima e verdadeira quando o adoramos em espírito e em verdade. E os 150 salmos de Davi e dos demais salmistas, eles estão escritos ali na Bíblia para que, ao cantarmos,
a nossa comunhão com Deus se torne cada vez mais profunda. Por exemplo, o Salmo 117 é uma proclamação para que todos os povos louvem ao Senhor. E vamos então cantar agora o Salmo 117, louvando ao nosso Deus. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Inúmeros atos de Davi mostravam o que caracterizava sua comunhão com Deus. Por exemplo, o seu desejo de sempre buscar a direção do Senhor antes de sair à guerra. Por esse motivo, Davi nunca perdeu uma batalha contra os seus inimigos, pois Deus sempre lhe garantia a vitória. Ele sempre pedia a direção de Deus, dizendo: E Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregarmos-as nas minhas mãos? Disse o Senhor a Davi: Sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Se houver alguma necessidade em sua vida de buscar uma direção de Deus, olha, não hesite. Pegue uma Bíblia, faça uma oração a Deus, pedindo a Deus a direção que você necessita. Pode estar certo de que Deus lhe falará de alguma forma. Ao abrir e ler ali a palavra de Deus, você encontrará ali uma direção da parte do Senhor. Olha, faça essa experiência, experimente isto. A experiência de Davi, ao buscar a direção de Deus, consultando-o, levou Davi a expressar o que a palavra do Senhor representa para ele. E ele falava a respeito do que a palavra de Deus representava para ele, dizendo assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Davi expressou isso no Salmo 119, versículo 105. Na verdade, a Bíblia, a palavra de Deus, torna-se lâmpada para os nossos pés ao nos mostrar como devemos andar. Ela também é luz para o nosso caminho quando ela mostra a direção que devemos seguir. Essa compreensão de Davi, isso na sua comunhão com Deus, mostra que o seu desejo foi de sempre andar guiado pela luz de Deus e não nas trevas, na escuridão, para não tropeçar naturalmente ao andar pelo caminho. Isso mostra a condição que Jesus nos deu quando Ele nos chamou para andarmos na sua luz. Jesus disse exatamente assim: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Jesus, Ele é a luz divina. Jesus, a luz divina que não cessa de brilhar, de dia e de noite sempre reluz sem apagar. Só Ele é a luz que brilha e permanece sobre o altar e continua sempre a iluminar. Só Ele é a luz que brilha e permanece
nossas mentes, as nossas ilusões. Só Ele é a luz que brilha em todo o céu, na terra e mar, e continua sempre a iluminar. Só Ele é a luz que brilha em todo o céu, na terra e mar, e continua sempre a iluminar. A principal característica da comunhão de Davi com Deus residia na composição de seus salmos. Não se tratava de cânticos de composição meramente poética, mas de cânticos que expressavam uma comunhão tal com Deus que ultrapassava os limites da poesia e entrava no campo da profecia. Temos como exemplo disto o Salmo 22, versículo 1, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Olha, esta mesma expressão foi usada pelo Senhor Jesus, o Filho de Deus. E isso num momento de angústia semelhante àquela pela qual Davi estava passando. E agora, lá na cruz do Gólgota, Jesus, passando pela agonia da morte, pendurado na cruz, ele expressou exatamente assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Esse registro está no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, verso 46. Eram cânticos com os quais Davi expressava sua profunda adoração a Deus. Não é mera coincidência que essa expressão do Filho de Deus, na hora da sua morte, tenha sido usada para cumprir uma profecia que foi falada ali por Davi no Salmo 22. Isto vai muito além de uma mera composição poética. É por isso que todas as vezes que você ler este salmo, o Salmo 22, não se esqueça, você estará lendo a expressão de Jesus na cruz, profetizada por Davi daquela forma poética. Cortaram madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz por ti e por mim. Foi feita assim, foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando o mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim, foi feita assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pegaram na cruz o meu Salvador. Uma coroa de espinhos na fronte, sangrando, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador.
bem como os demais salmos compostos por aqueles que foram separados por Davi como cantores e tocadores de instrumentos musicais, estão todos direcionados profeticamente à pessoa do Senhor Jesus Cristo e também à obra de salvação que Jesus realizou. Por exemplo, Davi expressa no Salmo 22, Jesus o Salvador. No Salmo 23, Jesus o Bom Pastor. E no Salmo 24, em sequência, Jesus o Rei da Glória. É digna de nota a sensibilidade de Davi na composição de seus salmos ao expressar a sua adoração ao Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus e comparando-a à pequenez do homem. Por exemplo, no Salmo de número 8, versículos 3 e 4, Davi expressa assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Por acaso você já havia meditado nisto? Imagine o Deus que fez coisas tão grandiosas se importar com o homem, e não apenas se lembrar dele, mas também visitá-lo. Isto não é surpresa, pois a Bíblia diz que Deus, em toda a sua grandeza, não apenas se lembrou do homem, mas também veio ao mundo para visitar o homem. E ele veio pessoalmente, na pessoa bendita do seu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo. Talvez o Salmo de Davi mais conhecido nos meios cristãos seja o Salmo 23. Alguns cristãos até usam esse salmo como recitação em ocasiões assim muito especiais, principalmente associadas às preces que fazem. Todavia, neste salmo está uma das expressões mais extraordinárias da comunhão de Davi com Deus. Ele expressa, inspirado pelo Espírito do Senhor, o seu ardente desejo de ter o Senhor assim numa comunhão muito íntima com Ele, quanto àquela que ele tinha com as ovelhas que ele pastoreava. Ele começa então este salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele expressa tudo o que não lhe faltaria estava agora na relação da escolha que fez pelo Senhor como seu pastor. Então, sua escolha lhe assegurava que não lhe faltaria, primeiro, descanso, na expressão deitar-me faz. Esse mesmo descanso, o Senhor Jesus também nos dá, Ele nos oferece quando Ele disse assim: em mim encontrareis descanso para as vossas almas. Mas também ali Davi encontrava o alimento da ovelha, na expressão em verdes pastos. Ora, verde representa vida e pasto é o alimento da ovelha. Então, como ovelhas do Senhor Jesus, nós nos alimentamos dele, porque foi ele quem disse: eu sou o pão da vida, e quem comer deste pão nunca mais terá fome. Também, ali está no Salmo 23, aquela direção, a direção para a nossa vida, quando ele diz assim: guia-me mansamente. Então Jesus é o único caminho que conduz o homem ao Pai Celestial. Porque ele disse assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Também outra coisa que Davi encontrava na relação dele com Deus era a sede da alma saciada, na expressão águas tranquilas. Guia-me mansamente às águas tranquilas. E Jesus disse exatamente assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Também mais uma expressão que Davi encontra ali na sua relação que ele queria ter com Deus, como na escolha que ele fez de Deus como seu pastor, foi quando ele disse assim: ele refrigera minha alma. Porque a expressão do Salmo, quando diz refrigera minha alma, nós entendemos que somente o Senhor Jesus tem o refrigério para a alma do homem. E esse refrigério ele tem através do consolo do seu Espírito Santo.
também a direção para a minha vida e o ensino para eu andar no caminho. Na expressão quando o salmista diz assim, guia-me pelas veredas da justiça. Ele é aquele que tem a direção e ele tem o ensino para a minha vida. Também a segurança, quando o Salmo expressa que nada temos a temer em situações de perigo. E a expressão foi, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ora, Jesus passou sim pelo vale da sombra da morte e ele venceu a morte. Quando? Após ressuscitar no terceiro dia e nos deu ainda a vitória sobre a morte. Também há agora a habitação eterna na casa do Pai. Jesus assegurou isto aos que creem nele quando disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, Jesus disse, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. João capítulo 14, versos 2 e 3. Então, podemos observar como é maravilhoso este cântico de Davi, que fala daquele que escolhe o Senhor como seu pastor. E certamente nada lhe faltará, porque esse pastor é o Senhor Jesus Cristo. E eu estou certo de que se a sua escolha pelo Senhor Jesus for a escolha para Ele pastorear a sua vida, nada vai lhe faltar. Por quê? Porque Jesus, Ele é o bom pastor das ovelhas. E Ele é o bom pastor porque Ele deu a sua vida por nós. Ele disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Em sequência aos Salmos 22 e 23, Davi completa no Salmo 24 sua total comunhão com Deus ao falar do Senhor Jesus como o Rei da Glória. Aqui, Davi revela sua grande alegria ao contemplar ali naquele salmo os portais da glória de Deus se abrindo por completo para entrar ali o Rei da Glória. A pergunta é feita duas vezes: quem é este Rei da Glória? Os portais eternos da glória de Deus precisavam ser abertos totalmente, até a parte superior da porta, onde a cabeça da porta, que normalmente é fixa, foi total a abertura desses portais, porque o Rei da Glória, forte e poderoso na guerra, o Senhor dos Exércitos, iria entrar por eles como vencedor. Hoje, nós podemos expressar com esse salmo a nossa grande alegria ao sabermos, pela palavra de Deus, que o nosso Rei da Glória, o Senhor Jesus, Ele já entrou pelos portais eternos da glória de Deus. E sabe quando Jesus fez isto? Jesus fez isto quando estava na cruz do Gólgota. Instantes antes da sua morte na cruz, quando rendeu o seu espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E assim, o Senhor forte e poderoso, o Senhor dos exércitos, entrou vencedor na sua glória, e a batalha da morte foi vencida. Então, o verdadeiro santuário da glória de Deus foi aberto ali naquele momento. Agora podemos ter o mesmo acesso aos portais da glória do Pai Celeste ao orarmos ao Pai em nome de Jesus. Davi, no Salmo 40, ele relata a sua profunda experiência de comunhão com Deus, o Deus que o resgatou em um momento difícil de sua vida. Ele expressa isso nos versos 1 a 3 do Salmo 40, dizendo assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Esta é a descrição perfeita do plano de salvação de Deus para o homem. Um Deus que vale a pena esperar nele. Ele se inclinou até nós ao enviar seu Filho Jesus ao mundo. E aqui,
Jesus passou por todas as aflições que passamos neste mundo. Aqui também Jesus ouviu o nosso clamor, ou seja, o nosso gemido de dor decorrente da sentença do pecado. Esse gemido foi provocado pelo nosso caminhar pelos charcos e lodaçais do pecado. Todavia, Jesus tirou-nos do lago horrível, num poderoso ato de salvação. E isso ele fez quando ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, confirmando assim a nossa salvação. De posse dessa salvação em Jesus, passamos agora a andar com os nossos pés firmados na rocha. E a rocha é a figura de Jesus Cristo, lá no Velho Testamento, em cujo fundamento nós edificamos a nossa fé. Ele transformou o gemido de dor em um cântico de louvor e gratidão. E olha, faça uma experiência, a experiência de receber essa salvação em Jesus, e troque qualquer lágrima de dor por lágrima de júbilo e alegria. E eu estou certo de que muitos verão isso e temerão a Deus e confiarão no Senhor. Outra experiência maravilhosa de Davi foi na sua comunhão com Deus que encontramos no Salmo 91, quando ele expressa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91, versículo 1. Neste salmo, Davi expressa a sua segurança ao se refugiar em Deus. Aqui encontramos o verbo habitar no presente e o verbo descansar no futuro. Habitar no esconderijo do Altíssimo é um projeto de salvação preparado por Deus que abrange toda a existência do homem neste mundo. As ações de Deus, o Deus Altíssimo, estão muito bem descritas nos versos 2 até o verso 15. O refúgio, a fortaleza, os livramentos, a proteção, nada a temer, o acampar dos anjos e as respostas às orações. Já o descanso à sombra do Onipotente é um projeto de salvação preparado por Deus que o torna eterno. Por isso o verso 16 fala dos dias abundantes que aguardam na eternidade aqueles que habitam hoje no esconderijo do Altíssimo. Agora chegamos ao final de mais uma abordagem sobre a Arca da Aliança e a comunhão com Deus. E como, assim, uma preciosa lição para nós, para a nossa caminhada com Deus. Contamos então com a sua participação na próxima lição da Caminhada com Deus, na qual nós falaremos sobre a Arca de Deus no Templo de Salomão. Que Deus então abençoe sua vida com a paz do Senhor Jesus Cristo.